A nação noveleira espera há muito tempo pela chegada dela, a novela de Lícia Manso no horário das 21 horas. Alguns anos atrás, ela foi anunciada como uma das autoras que entrava na fila do horário das 21. Então, já criou toda uma expectativa em cima. A gente já ficou frustrado, porque já furaram a fila dela. Depois veio o atraso da pandemia, porque era para ter estreado em abril, maio de 2020. E tivemos inúmeras reprises e ela ainda não conseguiu voltar para esse horário para fazer a sua grande estreia. Então, para a gente matar essa expectativa, ou talvez criarmos ainda mais expectativa, o Recapitulando de hoje é sobre a autora mais naturalista da TV, digamos, de hoje em dia. Então, venha comigo. Sim, eu sou Marcelo Fonseca e junto com um outro Menzers, Matheus Guimarães, vamos fazer essa viagem por esses textos de Lícia Manso. Olá, ouvintes. Aqui é o Matheus Guimarães e eu clamo muito pela chegada de Um Lugar ao Sol ao horário das 21 horas. Eu estou super curioso para saber como vai ser essa trama onde o Cauã Raymond vai viver gêmeos. Só que para matar um pouco da saudade dos textos da Lícia Manso, hoje a gente tem uma reexibição de A Vida da Gente no horário das 18 horas. A segunda novela mais exportada da Globo, que mexeu com fãs brasileiros e internacionais. E para isso, nós também temos um fã convidado especial para comentar com a gente sobre a trajetória da Lícia Manso na TV. Hoje a gente recebe o Bruno Silvano. Antes da gente receber o Bruno e começar esse debate sobre a Lícia Manso e sobre os trabalhos dela, vamos dar aquele recadinho clássico que a gente sempre fala, mas acho que não custa nada vocês lembrarem. Assinem o Recapitulando no seu tocador de podcasts favorito. Sim, a gente está no Spotify, no Apple Music, no Deezer, no Google Podcasts. Estamos em todas. Estamos tão em todas que também a gente está no YouTube. Então, se caso você estiver ouvindo esse podcast agora no YouTube, dá um like no vídeo e assina o canal. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo, ou melhor, um podcast novo, você vai receber a notificação e vai ser avisado. Como vocês já sabem, todos os nossos episódios são quinzenais. Então não brinca não, já assina logo, porque assim você não perde nenhum episódio do Recapitulando, que esse ano só tem coisa maravilhosa vindo por aí. Antes da gente começar a tratar os nossos problemas existenciais, tal qual um personagem de Lícia Manso, corre e segue a gente no Instagram também. Nós estamos lá como podcast Recapitulando, tudo junto. Lá você vai ficar sabendo quais serão os temas dos próximos episódios e até novidades do mundinho de novelas brasileiras. Então corre, vai lá, segue, comenta com a gente, deixa o feedback do nosso episódio lá no Instagram, a gente vai adorar receber. E agora chega de enrolação. Vamos direto ao que interessa. Vamos ter uma conversa? Vamos ter uma DR após a vinheta. Bom, hoje temos uma visita para lá de especial hoje no Recapitulando, não é, Matheus? Sim, pela segunda vez, essa participação especialíssima, nosso querido Bruno Silvano. Uhul! Oi, Palmas! gente. Palmas pro Bruno! Oi, eu tô muito feliz de estar aqui pela segunda vez. Vocês sabem que eu sou fã, falo isso todas as vezes que eu venho aqui, a segunda no caso. Mas eu adoro, sempre estou lá escutando toda semana e faço comentários com vocês. Falei que eu fiquei com muita inveja daquele dos joguinhos, porque eu queria estar aqui jogando e participando. Faça um daquele comigo, por favor. Olha, o calendário 2021 nosso, a gente tem várias coisas, como um bom ex-Big Brother, tem bastante coisa boa vindo por aí, mas ainda meu empresário não deixa falar. Mas tem bastante coisa que a gente tá pensando, né, Matheus? Sim, fiquem atentos. Será que vem aí uma participação do Bruno Silvano num videogame? No futuro, hein? Quem sabe? Chamem a Angélica para apresentar também. Agora que ela tá sem contrato com a Globo, pode ser que role. Mas, indo ao que interessa, Bruno, passa pra gente o que você faz, qual o seu trabalho, onde a gente te encontra. Então, vocês me encontram, por enquanto, no YouTube. Bruno Silvano, acha o meu canal. Eu estou sempre falando sobre novelas, sobre essas novelas que estou entrando no Globoplay, eu estou sempre fazendo vídeo.
quando a gente está gravando agora, acabou de sair um vídeo sobre remakes de novela, falando sobre Mulheres de Areia e Tititi. Inclusive, vocês já fizeram, né, um episódio do podcast também sobre remakes. Eu lembrei disso quando eu estava gravando. Mas eu foquei mais em Mulheres de Areia e Tititi, que são as duas que estão voltando agora, uma no Globoplay e outra no Vale a Pena Ver de Novo. E no Instagram também, @SilvanoBruno, onde toda segunda-feira tem vídeo lá no IGTV, onde eu conto as estreias da semana de novelas, de séries, de filmes no streaming e tal. E você também comenta nos stories também, né? Sim, também. Nos stories estou sempre comentando e falando que eu estou assistindo. Faz tempo que eu não faço nenhuma semana temática, mas eu costumava fazer. Lá no meu Instagram tem, lá nos destaques, algumas semanas temáticas que eu fiz indicando algumas coisas, séries de terror, séries de comédia romântica e coisas assim. Arrasou. Gente, o conteúdo do Bruno é muito bom. Sigam. Ele salva na hora de indicar alguma série que a gente não conheça, de dizer quando algo vai voltar no streaming, porque são tantos streamings, enfim, ele faz uma curadoria bem bacana. É verdade, eu já falei isso e repito, tem várias coisas que eu descobri por causa do Bruno, então não posso deixar de fazer essa propaganda que é excelente. Inclusive, tudo que eu vejo, eu salvo no meu TV Time, assim, e falo, essa série que o Bruno falou, aí quando, sei lá, tal streaming não tem no Brasil, mas vai chegar. Eu falo, não, deixa salvo, porque essa série aqui eu sei que é boa, porque o Bruno disse que é boa, então eu vou deixar salvo pra eu não perder. E agora, com tanto streaming no Brasil, a gente está até se perdendo. Até eu que faço conteúdo ali. Então, é ali uma agendinha semanal para ajudar as pessoas a entender o que está chegando em cada lugar, sabe? Até saber o que vale a pena investir e o que não vale. Sim, para você entender. Esse conteúdo aqui, Disney Plus, sei lá, não é muito conteúdo que eu gosto, então não vou assinar esse. Umas coisas assim eu estou tentando ajudar o pessoal. Certíssimo. Um off-topic, eu vi você falando de Generation. Ele não tem no HBO Go, né? Tá só no HBO Max? Não, é só no HBO Max, só vai chegar no Brasil mesmo em junho. Eu tô assistindo aí nas ilegalidades. Vou aguardar. Mas eu vi você falando que é boa. Vale a pena, é muito bom mesmo. Eu tô gostando bastante, mas não tem ainda. Não, até agora eu não vi Veneno. Todo mundo falou de Veneno. Também não vi Eu vou ainda. pegar o HBO Max, eu não vou ficar Vai baixando. chegar com o HBO Max, só em junho. Eu gostei de Veneno muito, só que assim, eu acho que eu tô numa época que eu só quero ver coisas leves. E Veneno é muito pesado, é uma história assim que, porra, é cada soco no estômago, assim. Então eu não conseguia maratonar, assim. Eu assisti um episódio, depois ficava dias sem ver para assistir outro. E tem uma cena assim, eu nem lembro qual episódio mas é que foi muito forte para mim, assim. Eu sou fã de filmes de terror e eu não costumo fechar o olho para cena nenhuma, assim. Assisto várias coisas. Mas teve uma cena de Veneno que eu achei tão pesada que eu tive que fechar meu olho e não continuar assistindo até ela acabar. É bem pesada a história da Veneno. Nossa, eu não sabia. Eu tô chocado, porque eu achei que era uma coisa bem mais leve. Enfim. Não, é bem pesada, assim, tipo, porra. Mas é muito importante a gente assistir, porque ela é uma das maiores histórias de pessoas trans aqui na América Latina, né? Muito legal ver a história dela, mas é uma pessoa trans que sofreu muito, 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 sabe? E a série mostra isso, assim, cruelmente mesmo. Não tem... As cenas são bem fortes e bem visuais, algumas delas até demais, eu acho. Uhum. Vamos falar de coisa leve agora, vamos falar o que vocês acham. Vamos lá. Bom, para começar, né? Bom, como a gente fez na introdução na introdução do podcast, o episódio de hoje é sobre Lícia Manzo, né? Lícia Manzo tem alguns trabalhos dela na TV e a gente ficou frustrado porque a gente ia poder ver. Tem um ano que já ia poder ter terminado Um Lugar ao Sol e nem tivemos essa oportunidade para ver Andréa Beltrão em novelas novamente. Aline Moraes, é um elenco que você fala, meu Deus, que elenco tudo. Eu mesmo não sou uma pessoa que conheço muito o trabalho da Lícia. Eu assisti A Vida da Gente quando passou. Eu estou assistindo agora Sete Vidas, até para poder estudar para este episódio. E eu estou bastante empolgado, porque eu já assisti quase 20 capítulos em 24 horas. É um pouco preocupante, né? Mas ok. E eu tenho gostado muito, assim. Eu lembro de assistir A Vida da Gente e gostar. Então, o episódio de hoje é pra gente falar um pouco do por que Lícia Manzo tem esse encanto, né, gente? Todo mundo tem um pouco de encanto, assim, quem é noveleiro, né? Porque às vezes passa um pouco desapercebido. Porque não é que você fala que, sei lá, você vira que tem algum autor que tem, tipo, uma novela por ano, um Valcir Carrasco. Não é o caso da Lícia, né? A Lícia é uma a cada 5. Então,
É a Adele das novelas. E ela não teve nenhum grande hit, assim, né? Apesar da Vida da Gente ter feito, assim, um sucesso razoável lá, tá indo bem agora no Reprise, mas não é nenhum grande hit, assim. Então, muitas vezes as pessoas não lembram dela. Mas sabe que eu tava até falando com o Matheus, né? A Vida da Gente é a segunda novela mais exportada da Globo, só perde para É, Avenida Brasil e tá acima de Totalmente Demais, que eu sei que tem uma puta repercussão lá fora. sim. Então você fala, Eu ta... cara, é uma novela importante, Uhum. né? Sim, eu tava vendo uma thread umas 2 semanas atrás, acho que quando a novela reestreou, não sei se vocês viram isso, que a pessoa pegou o comercial de estreia de A Vida da Gente em vários países, é muito legal, gente, em várias línguas, assim, a propaganda de estreia de A Vida da Gente, porque ela realmente foi muito exportada. Ah, vocês não viram? Se vocês não viram, depois eu mando para vocês, Por mas é muito favor. legal. Por favor, mande. Mas agora eu quero perguntar, entre as duas novelas que ela tem, já vou lançar essa pergunta de início, antes da gente começar a falar mais do estilo, Lícia Manzi, etc. Qual é a preferida de vocês? Posso falar? Pode, por favor. A minha vida da gente mesmo. Não sei se vocês já pontuaram, mas ela tem a série Tudo Novo de Novo e 2 novelas até então, né? Que é A Vida da Gente e Sete Vidas. A minha preferida é A Vida da Gente mesmo. Mas eu gosto muito das 3 obras dela. Mas eu acho que A Vida da Gente, que me interessa muito nela, o que me atrai muito nela, e principalmente revendo, eu estou notando isso, ela é uma trama muito realmente novela, assim, tipo, ela é uma história clássica de 2 irmãs que se apaixonam pelo mesmo homem. Isso é muito clássico, isso é novelão. Só que a Folhetinesco. Alicia, folhetinesco, só que a Alicia desconstruiu isso, né? Não é aquele estereótipo de uma irmã é boa, a outra é má, que roubou o namorado ou o marido da irmã boazinha, né? A gente vê toda uma construção do amor das 2 irmãs por aquele homem, né? Todas essas relações se construindo, como a Manu, que é a que fica com o carinha depois, com o Rodrigo, se apaixonou por ele, como ela construiu uma família com ele. E a gente entende os 2 lados, os 2 pontos de vista. Não existe ninguém totalmente bom e ninguém totalmente ruim. Então eu gosto muito na vida da gente disso, dela pegar uma trama totalmente folhetinesca, um clássico, e ressignificar. E eu acho isso maravilhoso, acho que por isso que ela é minha favorita. Faz sentido, faz sentido. Eu não consigo ainda dizer se eu tenho uma favorita, porque A Vida da Gente, eu tô aproveitando agora, eu tô vendo alguns capítulos na reprise. Um exemplo que eu gostava muito, e esse é um dos motivos que eu gosto, porque eu sou uma pessoa que gosta de vilãs, gosta de uma novela clássica, assim, caricata nem é bom dizer, mas estereotipada, assim, é bom, a gente gosta. Só que é muito bom quando você vê que existem outras saídas. E é muito engraçado que assim, tô assistindo Sete Vidas agora, e é muito bem amarrado mesmo as coisas, assim. Você entende muito os dramas daquela, por exemplo, da personagem da Deborah Bloch, que ela tá ali na dúvida, ela se liberar daquele luto e poder conhecer, se abrir para um outro relacionamento, você entende. E você entende aquele triângulo amoroso que tá construído ali de uma forma que você fala, cara, isso é muito folhetinesco, assim, o cara sumiu, o cara morreu. E aí depois ele volta. Ainda não cheguei na parte que ele volta de fato, mas já imagino que vai causar. Então, isso é clássico, mas realmente ela conta ela dá uma outra volta no negócio que é instigante e não é previsível, entre aspas, mas não é ao mesmo tempo. Eu tô desde ontem tentando assistir, tentando pensar onde eu consigo encaixar aquilo, mas eu não sei. Sim. E é legal que em Um Lugar ao Sol, você já me adiantando um pouquinho, mas ela vai fazer isso também, porque ela vai pegar uma trama clássica de Gêmeos. E aí a gente não sabe muito, né, porque foi pouco revelado, mas provavelmente colocar ali a Alicia Manzo numa trama clássica de Gêmeos, sabe? Exato. Sim. Você comentou que é previsível porque é conhecido, né? Porque ela tem o pé muito no folhetim, na novela. Uhum. Você já viu antes. E realmente, a que eu mais gosto entre as duas, e eu não cheguei a terminar ainda Sete Vidas, mas conhecendo a história e tudo mais, é A Vida da Gente, porque ela é muito novela. Ela tem um pé muito no clássico mesmo. E, enfim, no geral, nas 2 novelas, é aquela delicadeza, um pensamento sobre a vida, sobre a construção de uma relação. É tudo muito bonito.
Eu acho que as novelas da Alicia são quase como uma sessão de terapia, porque elas fazem te entender muito bem os personagens, você entender de onde vêm aqueles sentimentos deles. Isso faz você se entender muitas vezes também, né? E eu vi uma entrevista com ela esses dias numa live e parece que ela realmente é uma pessoa assim que fez terapia por anos, sabe? Aquela pessoa que você nota que é muito Analisada. bem resolvida, analisada. E eu acho que ela consegue passar isso muito bem para as novelas, sabe? A análise dos personagens dela são muito bem feitas e ela consegue passar isso para o público. Você consegue entender aqueles personagens, você consegue entender as motivações deles, os traumas deles, tudo isso. E como eu falei, eu acho que tudo isso passa para a gente, né? Total. E tem uma coisa que eu não sei se vocês... pelo menos eu tenho... Não sei, claro que eu sei que Sete Vidas, o elenco aumenta, cresce um pouco. Mas eu amo novelas que não tem muitos núcleos, que elas são um pouco mais sintéticas. E a vida da gente acho que é um pouco assim também. E Sete Vidas, você tem o núcleo ali dos irmãos, dos meio-irmãos e tal, mas não sobra muito para os lados, né? Assim, até porque o personagem orelha é o que não falta. Mas assim, digamos que existe os personagens de trama, assim, não tem muitas, 700 mil tramas paralelas, e fica até... E eu gosto, que vai mais direto ao ponto, foca no que necessariamente a gente quer ver. Eu sinto que a Alicia, ela vai mais direto ao ponto, assim, tanto que é um outro ponto que todo mundo fala, e agora assistindo Sete Vidas você tem... Cara, o que você tem de personagem de orelha ali, que não tem muita história, mas que na realidade serve pra ecoar o assunto dos protagonistas, é maravilhoso, assim. Não acho ruim, mas assim, não são grandes tramas paralelas, se para pensar assim, muito além do núcleo principal, você não tem. Não é Mas, ruim, porque eles são todos, como a gente estava comentando, todos analisados, né? Super. São personagens orelhas, mas estão sempre numas DRs muito assim, nem existenciais, mas todo mundo muito bem analisado. É muito sessão de terapia mesmo. Muito. E aí não fica ruim. Você aguenta aquela pessoa que não tem história nenhuma, coitada, ou tem uma história meio desinteressante, mas que ela reage bem às histórias dos protagonistas, né? por exemplo, eu lembrei agora uma que eu adoro, em Sete Vidas, acho que o Marcelo ainda não deve ter chegado nisso, que é do marido, eu não lembro o nome do personagem, Heriberto, se eu não me engano. O marido da mãe da Isabelle Drummond, Da que ele Gisele é Floyd, marido da Gisele Freud, que ele é um cara todo afeminado né, e tem sempre esse questionamento se ele é gay ou não. E é uma trama bem paralela, assim, que não tem tanto a ver ao núcleo principal, mas o crescimento daquele personagem é tão legal e a gente vê onde acaba, sabe? É uma historinha tão gostosa de acompanhar. Eu gosto muito ali da trama da Heriberto, apesar de ser uma trama que não tem tanto envolvimento assim com a trama principal, sabe? Sim. E isso dá para perceber das outras tramas, e é bom, tipo, porque é isso, assim. São tramas bem... Eu tenho a sensação, eu posso estar muito equivocado, mas acho que vocês devem achar parecido. Eu tenho a sensação que ela sabe onde vai chegar. Então, assim, até não sei porque a novela é mais curta, porque a novela tem 106 capítulos, o que é ótimo, vamos combinar, que uma novela de 106 capítulos, desde não seja A vida parada... da gente também, eu acho que tem 130 e alguma coisa, são novelas bem curtas. Mas que funciona, é redondo. Sim. E o vocabulário deles, gente, o vocabulário, eu acho, eles falam cada umas palavras que eu me sinto assim, cara, a pessoa comer uns 15 livros por semana, assim, sabe, eu queria ser assim. Às vezes eu olho aqueles personagens e falo, cara, eu quero ser assim, essa pessoa culta que fala termos, tá brigando, mas tá usando uns termos chiques, assim, uns termos finos, intelectuais. Não sei, eu não consigo, eu acho incrível, eu acho incrível. Eles falam sobre artes na novela dela, sobre filmes. É algo que eu que assistindo Vale Tudo, que eu assisti ano passado, gente, falando de Vale Tudo aqui no podcast de vocês. Mas... é o nosso bingo. Até o convidado participa do nosso bingo. Mas era uma coisa que eu gostava muito em Vale Tudo, Como é que é o nome do mordomo? Esqueci. Eugênio. O Eugênio. O Eugênio sempre falava e citava filmes, né? E eu assistindo aqui com o Vitor, com meu namorado, era um negócio que a gente falava muito, a gente falava, nossa, que legal, a gente falando de filme, mais um filme, não sei o quê, mais uma referência cinematográfica. E a gente não vê, eu acho, tanto isso nas novelas atuais.
E as novelas da Alice, elas citam alguns filmes, tem muito livro. Eu acho que a literatura está muito presente na narrativa dela. Inclusive, quando eu fazia faculdade, né, eu fiz letras e tinha uma matéria que era literatura em ligação, eu não lembro o nome exatamente da matéria, mas era algo do tipo literatura e outros processos, era a literatura dentro de algumas outras artes. E eu tinha que apresentar um seminário e eu escolhi sobre novelas, qual a ligação da literatura com a novela, e o meu objeto de estudo foi a vida da gente, porque tem muito de literatura em A Vida da Gente, eles citam muitos livros, o personagem do Leonardo Medeiros, o tio do Rodrigo, gente, eu esqueço muito o nome dos personagens. Ele é autor e ele está escrevendo, no final ele meio que escreve a história da novela, então tem muito de literatura na obra dela e eu gosto muito dessas referências, sabe? Eu lembro, a gente chegou a comentar dos Beatles, né? No Sete Vidas tem muito de música, porque o personagem do Angelo Antônio é produtor musical, né? Sim. Tem muito. Artistas plásticos também, né? Tem muita coisa de arte. Você ia falar alguma coisa, né, Matheus? Eu te cortei. Não, pode falar. Não, você, por favor. Não, eu ia comentar, é todo mundo tão elevado e tão chique. Tem algum momento que vocês sentem que algumas histórias ou algo nas tramas dela beiram o White People Problems? Ou sou só eu? Em Sete Vidas eu sinto um pouco. Eu sinto um pouco que existe um White People's Problem. Principalmente com a Júlia. Não sei o que quero fazer, vou ser... Exato. Restauradora, depois cansei já. Porque ela fica, porque eu fiz medicina, porque eu tentei... Cara, não é que assim, cara, sei lá... Tipo, é que medicina é uma faculdade muito difícil de entrar pra você pensar assim, putz, fiz um primeiro ano e nem vou na faculdade. Você fala, cara, mas não é tipo... Sabe, assim, tipo, não é uma faculdade tão fácil de entrar. E não tão barato também, assim. Ok que ela é muito rica. Eu sei que ela mora naquela casa que aparece em todas as casas de novela, que é aquela piscina ali, eu conheço de várias novelas, aquela piscina ali. Inclusive a piscina do Rebu ali é aquela ali. Verdade. A gente que assiste muito, chega uma hora que a gente começa a reconhecer a locação. Mas, cara, eu sinto um pouco disso, assim. Eu acho que em Sete Vidas tem mais do que em A Vida da Gente. Sim, isso que eu ia falar, eu acho que sim. A vida da gente é um pouco mais... Não é nesse ponto. Mas Sete Até Vidas... porque eu acho... Desculpa, pode Não, falar. não, por favor. Eu ia falar que eu acho que em A Vida da Gente tem muito daquele núcleo de Gramado da Dona Iná, maravilhosa, Anissete Bruno, para mim, um dos melhores momentos da carreira dela, que eles não são tão ricos, sabe? Então, acho que dá uma balanceada, assim. Sim. Mas, assistindo, eu comecei a maratonar Sete Vidas no começo da quarentena e não acabei, né? Então já faz um tempo. Mas eu lembro de ter algumas coisas que eu fico tipo, nossa, gente, é muito mundinho gente rica da Zona Sul. E é diferente do Manuel Carlos, por exemplo. Aí a gente vai ter que comentar das comparações. Eu já ia falar isso. Mas é diferente do Manuel Carlos, que é aquele mundinho, tipo... a gente tá atrasado, vamos pegar um helicóptero? É uma outra coisa. Eu não sei dizer exatamente o que, mas eu sinto que alguns personagens têm tem uma aura muito gente da Zona Sul. Talvez seja um update dos personagens do Manuel Carlos. São os ricos da Zona Sul dos anos 2010 pra frente. Sim. Porque, por exemplo, quando você vê, por exemplo, a Marta, que é a personagem, a mãe da Isabelle Drummond, que ela compra... vou num leilão. Gente, assim... né, não é o tipo da coisa que você fala... E tem umas coisas que eu acho meio... Bom, mas aí eu entendo que existe... Pegamos o tapete, voamos, né? Vamos embarcar nessa viagem. Tipo assim, as pessoas emprestam o carro umas das outras como algo muito, muito natural. E aí eu fico pensando, cara, mas não... né, tipo... Não sei, é porque eu não vejo as pessoas emprestando o carro com tanta naturalidade, assim, putz, nossa, eu vou ficar 15 dias morando no Rio. Você pode emprestar seu carro como se fosse assim... Não é que meu carro quebrou e não estou sem o carro, eu preciso do meu carro para ir trabalhar. É tipo assim, para viver eu preciso do meu carro. Você pode me emprestar o seu? E tipo assim, não sei, para mim parece um pouco assim, muito... Claro, tudo bem, você usa o meu carro, eu fico de táxi todos esses outros dias. Tipo, é uma realidade muito... E mesmo, se parar pra pensar, o produtor musical do Ângelo Antônio ali, aquele núcleo, é para ser um núcleo meio classe média, mas
não encaixa muito, né? Porque, assim, o cara Não. banca a família da mãe. E, gente, um produtor musical de sendo independente não ganha tanto dinheiro assim, né? Então, assim, a gente embarca mesmo. E tudo bem, porque novela é isso. Mas eu entendo quando a gente entra nesse lugar. Desculpa te interromper. Não, imagina, fala porque caiu. Não, eu acho que eu lembrei de algumas cenas do Miguel também, tipo, porque ele vive de uma herança que ele recebeu, né? E aí ele tem a ONG, que é uma ONG, não tem fim nenhum. E aí ele viaja para Antártida. É. Mas foi para Ele é Antártida. professor universitário também, mas, né? Ah, então. E aí eu lembro de ter uns papos, eu acho que quando chega aquele filho dele que mora, não vou lembrar onde agora, o menino que dizem muito que o menino é pobre. O Que o Guilherme menino Lobo. Bernardo. Isso. Bernardo, isso. Aí eu lembro que tem uns papos que o menino pergunta e tal, e todo mundo fica tipo, não, mas ele fazia isso por amor. Ele viajava pela arte. É uma gente muito assim, nossa, vamos viver de amor porque o aluguel venceu na terça-feira. Eu não sou assim, não. É uma outra realidade. Então, e aí entrando nesse assunto, fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que a Alicia Manso é o novo Manuel Carlos? Cara, eu acho que o estilo de escrita muito parecido em algumas coisas. São diferentes. Mas eu acho que ela chega num núcleo ali que é um núcleo. É um Manuel Carlos com uns boy nada assim, que não, se são machistas, eles são confrontados e com que eu sinto que as mulheres dominam muito mais, assim, se você parar a pensar, a maioria dos personagens masculinos, eles são bem assim, Bananas. bananas, exato, tipo, você nunca vai encontrar um personagem do Zé Maier numa novela da Alicia Manso. Sim. E eu acho que ela trata mais no humano, realmente ali no sentido de humano, em relações, em DRs, em conversas. O Manuel Carlos também, ele tem um texto, a gente não precisa nem comentar, mas eu acho que ele fala mais sobre crônicas cotidianas. Ele vai mais no problema, na história, e numa história muito cotidiana, enquanto ela tá mais no que... A minha visão, tá? No que move o personagem, no interior dele. Sim, Terapia, né? Sim, exatamente, concordo bastante. mas Ah, eu acredito sim que sejam similares. Desculpa, pode falar. não, Então, eu acho que ela se aproxima do Manuel Carlos por causa disso, que é uma dramaturgia muito naturalista mesmo, próximo, problemas da vida, mesmo que retratados em pessoas de classe média alta, mas problemas de amor, problemas de família, que você se identifica, sabe? Mesmo que pessoas ricas, muitas vezes, né? Mas eu acho que ela é um Manuel Carlos melhorado, como o Marcelo estava falando, os personagens dela masculinos são muito melhores do que os do Manuel Carlos. E apesar de todos serem muito bananas, né, parece que vai de um extremo para o outro. Enquanto do Manuel Carlos, a grande maioria é muito machista, os dela são totalmente passivos e super bananões, assim, que em alguns momentos chega até a ser chatos. Mas é isso, eu acho que se aproxima assim, mas com uma melhorada. Vamos ver agora, porque o próximo protagonista dela, né, que vai ser uma dupla de gêmeos, vai ser dois homens, então vamos ver se eles não são tão bananas, como é que ela vai tratar isso. E fala você, Matheus, por favor. Não, isso que eu ia comentar. Tipo, eu acho que a prova agora, o real, pra gente ver realmente a proximidade dela com o Manuel Carlos, vai ser na novela das 9, né? Ele fez muito e o mais marcante dele é no horário das 9. E agora realmente a gente vai ver também até onde ela vai. Porque no horário das 6 ela fica numa área mais limitada. Agora às 9 ela pode usar. E o Manuel Carlos também tem muitas polêmicas. Não sei se a gente pode realmente chamar de polêmicas, mas alguns momentos muito fortes, né, na dramaturgia dele. Super. O que eu tava pensando é assim, que vendo a novela das 6 dela, que às vezes eu sinto que o horário das 6 é um horário muito. A gente tem coisas muito boas no horário das 6, inclusive coisas muito melhores no horário das 7, que eu acho que tem coisas bem ruins. E até das 9, às vezes. Sim, super. Sem dúvida. E é engraçado, assim, às vezes eu tô parando pra assistir uma coisa, eu falo assim, cara, se fosse um outro autor, ele desenvolveria. Isso aqui viraria outra coisa. Muito doido, assim, às vezes eu tô vendo uma cena ali eu falo, nossa, aqui podia muito cair se fosse com o Valsir, ia derrubar um suco, ia ter um barraco, e aí tem um
jogar um copo no chão, e aí eu falo, cara, que doideira, né? Como cada um desenvolve de um jeito. Mas a novela da Alicia não tem, assim, as características clássicas de uma novela do horário das 9, quando você para pensar assim, você tem a trama principal e você tem sempre uma trama ali que tem um toque de humor e tal. A Manuela Dias fez isso em Amor de Mãe, quando transformou às vezes a Lourdes ali num momento de, às vezes, cômico dela, com a disputa ali dos dois homens estava afim dela. Tipo, tinha uma coisa... Pensando, como seria a Alicia Manso ter isso num horário das 9, assim? Porque eu fico pensando que é impossível que isso não tenha, porque vai ter que ter, entendeu? Eu não acho que é, assim... Pode ser que ela não queira, mas os chefes de cima vão falar, filha, você vai ter que enfiar aí um núcleo de humor, se vira pra escrever. Mas revendo a vida da gente, eu notei que existe ali um núcleozinho de humor. Eu acho que tá muito no personagem da Regiane Alves, da Cris. Sim. Agora. Eu não lembrava disso. Agora, revendo, eu tô notando como o personagem dela é bem esse núcleo humor, assim. Principalmente agora que ela tá tendo aquelas aulas de etiqueta, com aquela socialite que grudou nela, e a socialite mandando ela ler livro, ela pagando de intelectual, fazendo greve de sexo. Eu acho que vai ser mais ou menos essa vibe, assim, no horário das 9, vai ter algum personagem que vai ter essa característica. Eu acho que em Sete Vidas não teve nenhum, eu não lembro agora, mas em A Vida da Gente tem. Aquela mãe que é sustentada pelo Ângelo Antônio não tem um tom de comédia? Tem, a Valdéria de Barros, a mãe da Capitu. Tem. Tem. Mas... A mãe da Capitu. Tem uma parte da história que aparece um filho dele, e aí eles têm que ficar escondendo esse filho da mulher dele, que é a personagem da Fernanda Rodrigues. Ai, gente, eu falo o nome dos atores, eu esqueço sempre o nome dos personagens. Não, mas tudo bem. Sim. Quando a gente estava comentando sobre a pauta, falando de... O Marcelo comentou sobre o núcleo de humor e tudo mais, e aí eu lembrei que ela já trabalhou com humor. Ela era uma das roteiristas da Diarista. E se eu não me engano, Sai de Baixo também. Sim, e acho que ela trabalhou com os Trapalhões também. Então, Então, não tenho tanta essa preocupação. Eu acho que alguma coisa relacionada ao humor ela vai colocar. Vai sair. Porque... Desculpa, fala você depois. Não, pode falar. Não, eu te cortei, não, por favor, continua. Não, eu ia comentar uma coisa muito aleatória, que ontem mesmo no Twitter alguém comentou assim, nossa, mas não tem um núcleo de humor nessa novela, falando de Amor de Mãe. E a própria Manuela Dias foi lá e respondeu a pessoa, não, porque na vida não tem núcleo de humor. Então, talvez acho que a Alicia Manso siga o mesmo critério, não tem um núcleo definido, mas enfim. Tem situações bem-humoradas. Situações. Eu entendo. É porque eu fico pensando, assim, por mais que eu tenha trabalhado com coisas que são muito de humor, e um humor até escrachado, quando você para pensar em Sair de Baixo, a Diarista, mas não é o universo ficcional dela, né? Essa é a minha única ponto. Como isso encaixaria no universo ficcional? A Manuela Dias pode até dizer que ela não... Mas ela teve momentos ali que ela inseriu umas questões de humor, porque o casal ali da Débora Allan, não é? Que tinha ali, tal ali, era muito um núcleo de humor. Ela não vai me dizer que não era um núcleo de humor, porque era. E é engraçado que muita gente, eu já vi alguém falando, não lembro se foi no Twitter ou algum lugar, achando que a Alicia Manso meio que veio como de colaboradora do Manuel Carlos, até por causa dessa ligação, né, que realmente tem algo parecido. Mas não tem nada a ver com o Manuel Carlos. Ela veio mesmo do humor, ela era colaboradora de humor, escrevia séries de humor, e foi colaboradora do Antônio Calmon naquela novela Três Irmãs, que foi flopadíssima. E é isso o histórico dela. Sei lá. Eu nunca esqueci as participações, as novelas mais aleatórias têm as participações especiais mais incríveis, tipo Colby cai lá, hit de 2010, 2008, na Três Irmãs. Realmente, o mundo realmente, ele é muito, às vezes ele funciona de uma maneira muito bizarra. Eu adoro que sempre que a gente comenta dessa novela, o Marcelo traz essa participação ilustríssima, é muito bom. Eu amo. Não foi Três Irmãs que pegou fogo um estúdio? Oi? Não lembro. Com certeza, hein? Depois acho que tinha um galpão que tinha o cenário de Três Irmãs, pegou fogo. Eu posso estar muito enganado. Mas tem uma história aí. Pra você ver que a novela não estava fácil para ninguém mesmo. Não. Mas assim, agora, já que a gente entrou nisso de o que pode ter, o que não pode ter, mas o que vocês esperam de Um Lugar ao Sol, assim? Vocês esperam que ela vai ser
a Alicia vai trazer algo muito novo, reinventar a roda, ou você acha que ela vai beber outras fontes ali, tipo, você acha que ela vai estar mais próximo de um Amor de Mãe, ou ela vai estar mais próximo de uma Páginas da Vida? Até, quem é o diretor de Um Lugar ao Sol? É o Jaime Monjardim? O Não, Maurício é o Farias, o Maurício marido da Farias, Andréa isso. Beltrão. Que Que eu acho que é a isso? primeira novela que ele dirige diretor-geral. Eu acho que ele só tinha dirigido séries até então. Exato. Eu E acho ele que no dirigiu passado. alguns... Ai, desculpa. Não, pode falar. Eu acho que no passado ele já dirigiu, mas não como diretor-geral. Eu acho que como diretor-geral de núcleo vai ser a primeira novela. Exato. Então tem todo E um ele combo aí de novidades. e eu É. tava muito curioso para ver alguma cena, para ver que cara ele ia dar pra novela, né? Porque a gente só conhece as novelas dela com direção do Jaime Monjardim, que tem a cara do Jaime Monjardim, e eu tava curioso para E ver tudo. qual cara ele iria dar. E assim, a gente teve pouquíssimas cenas disponíveis lá naquela chamada da Globo, e eu achei interessante, eu gostei. Eu também. De uma cara moderna. Eu achei um pouco escuras algumas cenas demais, sabe? Então, Ah, não sei. Mas, por exemplo, as cenas de fora, que eu acho que tem algumas da Aline e do Cauã Raymond fora, eu gostei. É isso, vamos ver. Mas só falando sobre a direção, a primeira série dela, Tudo Novo de Novo, é dirigida pela Denise Sarraceni. Eu gosto bastante dessa direção. Eu gosto bastante dessa série. Porque eu fiquei com a sensação de que Um Lugar ao Sol... Porque agora, assistindo as tramas dela e vendo a direção do Jaime Monjardim, eu falei, cara, se continuar, se for a direção do Jaime Monjardim, a novela dela vai virar Páginas da Vida. Um minuto de silêncio por Eu Páginas não da sou Vida. fã. Eu não sou fã do Jaime Jardim, inclusive, para mim, as piores novelas do Manuel Carlos são com a direção dele, né? Mas eu gosto até da direção dele nas novelas da Alicia, Eu mas eu gosto quero também. ver ela com outro diretor, vamos ver. Não, é bom, eu acho que é bom pra poder ter, porque às vezes se você não testar também, claro que é um tiro, né? É um tiro que pode dar muito, porque assim, autores novos em horário das 9 é um risco, né? Assim, você pode dar sorte, você pode dar muito azar, você pode ser um João Emanuel Carneiro e conseguir um hit, 2 hits, depois a gente não sabe, ou você pode conseguir, tipo, ou você tem que, tipo, coitado da Manuela Dias, deu azar. Pegou ao meio da pandemia, desculpa Mas o eu termo, acho deu ruim, né? Pra não dizer outra coisa. Eu acho que ela e a Manuela Dias. Eu tava pensando se tem mais alguém que se encaixa, mas ela e a Manuela Dias, acho que elas cumprem um pouco mais aquela tabela assim de queremos ganhar prêmios com as novelas das 9. Uhum, E eu tenho a aí mesma tem, sensação. aí tem a tabela que era audiência, que é Glória Pérez, Valcer Carrasco. E tem o João Emanuel Carneiro aí que corre em qualquer lado. Inclusive, gente, pela fila do horário das 9 original, era para Um Lugar ao Sol ter parado no meio da pandemia, né? Porque não sei se vocês lembram, depois do Sétimo Guardião seria Amor de Mãe e depois a da Alicia. Só que como o Sétimo Guardião foi um fracasso, o Silvio de Abreu meteu ali a novela do Valcir Carrasco do nada, furando a fila, né? A Dona do Pedaço. Se não tivesse tido a Dona do Pedaço, a gente já teria tido Amor de Mãe quando foi a Dona do Pedaço e a da Alicia no lugar de Amor de Mãe. Na verdade, a Alicia conseguiu fugir dessa presepada que seria parar no meio da pandemia. Né? Mas Mas em assim, o que eu relação ao que... espero de Um Lugar ao Sol. Ai, eu te. Vai, Matheus. Não, pode ir, por favor. Fala. Ai, gente. O que eu espero de Um Lugar ao Sol é algo mais parecido de A Vida da Gente mesmo, que eu acho que ela vai pegar de novo uma trama bem folhetinesca, que são os gêmeos, né? Um gêmeo ocupando o lugar de outro, algo muito parecido com Mulheres de Areia, inclusive. A Um gêmeo dado usurpadora. como morto, um gêmeo vai ser dado como morto e o outro gêmeo vai assumir o lugar. E transformar em algo onde a gente consiga ver todas as camadas de todos os personagens, não seja algo tão maniqueísta. Eu acho que em sentido de vibe, assim, acho que vai ser bem parecido com A Vida da Gente, de pegar uma trama bem novela e dar ali o toque de se Manzo. Mas aí, entrando numa problemática dela, que eu acho que Um Lugar ao Sol ela vai conseguir dar a volta por cima, que é a falta de representatividade racial, né? Todas as duas novelas dela, tanto A Vida da Gente quanto Sete Vidas,
tem pouquíssimos personagens negros, e os que tem são empregados e coisas assim. E em Um Lugar ao Sol, a gente tem um elenco com números, né, de pessoas, né, negras, e o Juan Paiva vai ter um personagem de bastante destaque, né? Ele vai ser o melhor amigo de um dos irmãos gêmeos do Cauã Raymond. Inclusive, eu gosto muito do Juan, então estou bem ansioso para ver ele assim com bastante destaque numa novela das 9. Eu fiquei empolgado quando eu soube da escalação dele. E eu espero que os personagens tenham destaque mesmo, assim, porque também a gente pode colocar em número e não dar destaque para eles, e é a mesma coisa que. Mas se tiver essa preocupação, eu acho que pode ser um caminho. Pelo que eu pode vi ser um nessa excelente entrevista, caminho. pelo que eu vi dela nessa entrevista, numa live, ela disse que ela não pode revelar muito, assim, porque ela tem que esperar a Globo escolher um momento de Divulgar. fugiu a palavra, divulgar a sinopse da novela e tudo mais. Mas pelo que ela falou, vai ser um gêmeo que vai morrer ou ser dado como morto, isso eu não entendi direito, né? E o outro, que é o gêmeo pobre, que eles foram separados, a personagem da Aline Moraes, que era a noiva desse gêmeo rico, vai descobrir que ele tinha esse gêmeo perdido e vai fazer que ele assuma o lugar desse que morreu ou desapareceu, que a gente não sabe. E esse Juan Paiva vai ser o melhor amigo do personagem do Cauã pobre, né? E ele que meio que vai ser a ligação dele com quem ele era antes, porque esse personagem do Cauã, esse gêmeo que vai assumir o lugar do outro, ele vai começar a não ser mais quem ele era no momento que ele começa a ter dinheiro e poder, né? Inclusive, a questão da novela vai ser você mudaria os seus valores se você ganhasse poder e ganhasse dinheiro, algo desse tipo. E o personagem do Juan, pelo que eu entendi, que a Alicia falou, vai ser meio a ligação, vai ser quem vai puxar o personagem do Cauã ainda para aquelas raízes dele. Então, acho que ele vai ter bastante destaque mesmo. A única coisa que eu fico preocupado com essa novela, de fato, é o fato dela. Ela vai ser praticamente exibida toda gravada, né? Então, assim, não vai ter. Então, assim, se der um BO ali no meio, a gente vai ter que. Todo mundo vai ter que entubar e vai ter que consertar, porque. Até mesmo porque a galera vai estar liberada e se talvez vai estar já garantida para novela do João Emanuel, para novela da Glória Pérez. Se duvidar, enfia até em Pantanal. Então, assim, é bem. Eu espero mesmo que role, que seja uma trama. Mas eu fico pensando qual vai ser a dificuldade de você poder ajeitar, né? Sim, porque você não consegue mexer, não tem mais o que mexer, porque a novela tá gravada. É quase como faziam novela em outras emissoras, o que fazem em Portugal, por exemplo. Em Portugal é assim, né? Eles gravam, quando a novela estreia, eles têm quase 50%, 60% da novela gravada já. Então não tem, porque grava tudo de uma vez e as novelas são muito mais longas, elas ficam um ano no ar mesmo, um ano mesmo. Então você não tem muita margem, e a gente aqui no Brasil não é acostumado com isso, né? Então vamos ver como... É um ponto muito fora da curva, né? No fim, no fim, ela acabou dando até um pouco de azar, se você parar pra pensar um pouco. Porque não vai realmente ter margem para refazer nada. Por um lado, ela deu sorte, porque ela deve estar trabalhando nessa novela há uns 4 anos já, e vai estrear ainda daqui mais quase um ano, talvez, enfim. Então, ela tem muito tempo para escrever. E sobre o que eu espero, o Bruno falou basicamente tudo. Eu acho que eu vi a mesma live que você, não lembro em qual perfil, mas foi mais ou menos isso que eu entendi sobre a novela, que algum deles vai morrer, e é muito sobre, como a gente comentou lá atrás, sobre o humano, né? Então, o que ele vai fazer nessa posição de poder, quando ele troca de lugar com uma outra pessoa, o que ele se torna. Eu espero a Aline Moraes, sempre. Eu adoro a Aline Moraes, então... Aline Moraes e André Beltrão, claro. E Marieta Severo também, que eu adoro. É verdade, Marieta Severo. Verdade. Marieta Severo lançaram algumas coisas que aí, até onde não sei até onde é fake news, mas que, primeiro, que a trama dela seria uma coisa sobre alfabetização na terceira idade, e aí, nossa, só de ler vai ser alfabetização na terceira idade, eu já quase chorei, e eu acho muito tocante. Mas aí depois falaram que ela tem um quê de vilã, que ela é uma velha meio má, eu não sei até onde é verídico. Eu gosto mais da primeira opção. E tem também... Mas pode ser as duas coisas, né? Pode então, ser da alfabetização, mas uma pessoa que é meio má, amargurada pela vida, talvez não que seja má mesmo, né? O má da Alicia Manso, né?
E tem o casal lésbico entre a Mariana Mesquita e a... Não, a Mariana Natália Lage. e a Natália Lage. É verdade. Curioso aí pra ver. Natália Lage também voltando para as novelas depois de muito tempo. E é uma atriz que eu gosto também. Sim. Eu também gosto. Ela ficou bastante tempo no humor, né? É curioso. É isso. É porque é muito doido, assim. A gente acaba não tendo muito... Eu acho que a gente acaba voltando muito àquilo que foi falado, de que ela sabe usar o folhetinesco. Eu acho que isso acho que todo mundo que escreve novela é imprescindível de... Você pode beber de várias fontes, mas você tem a base no folhetinesco. A hora que você para pensar em, por exemplo, A Vida da Gente, Sete Vidas, e mesmo que parece ser Um Lugar ao Sol, me remete muito a esse lugar mesmo do folhetinesco, né? Assim, gente, trama de gêmeo que um entra no lugar do outro. Se bem que essa última década foi meio fraco disso de gêmeos, mas se você parar pra pensar, os anos 90 e anos 2000, tem várias. O Maneco, inclusive, já fez 2 vezes Gêmeos Homens, né? Lá em Baila Comigo e depois ali nos anos 2000 com Viver a Vida, né? E, ironicamente, o Baila Comigo também é a primeira novela das 8 dele, né? É, verdade. Talvez seja um lugar que não dê pra errar, né? Talvez seja uma trama que funcione. Mas eu acho que as novelas da Alicia também são muito sobre famílias e novos modelos familiares. Uhum. Tanto Tudo Novo de Novo, quanto A Vida da Gente, quanto Sete Vidas. Todas elas falam muito sobre isso. Eu acho que Um Lugar ao Sol vai ter algo sobre isso também, que é um tema muito comum. E aí fica me pergunta, vai ter incesto? Porque em A Vida da Gente as Sete Vidas tem. Ela adora uns irmãos se apaixonando, né? Tem incesto em A Vida da Gente? A Ana e o Rodrigo foram criados como irmãos, praticamente. Ah, tá. Em Sete Vidas, a Júlia e o Pedro achavam que eram irmãos, inclusive, quando eles se beijam e tudo mais. Sim, é verdade. E o que é muito doido, né? Se parar pra pensar, que eu acho que pode ser que isso tenha... Eu acho que isso de Novas Famílias, tanto que Sete Vidas é um pouco isso, né? Assim, o doador, e aí você tem todo mundo ali é meio irmão, é um tipo de família completamente novo, assim. Então eu acho que ela vai para esse lugar sim. Mas fala um pouquinho de Tudo Novo de Novo, que você até citou, eu acho que é legal a gente saber um pouco, porque ali foi um dos primeiros voos solos da Alicia, né? Eu queria muito que entrasse no Globoplay, porque eu acho que é uma série que, gente, todo mundo precisa assistir também, de uma delicadeza, e fala sobre isso, novos arranjos familiares, né? A série tem no YouTube? Não sabia. Mas sobre os protagonistas Julia Lemertz e o Marco Rica, que são 2 separados, né, divorciados, que começam uma nova relação, e a série é sobre isso, sobre como vai se dar esse novo arranjo familiar entre 2 pessoas que têm ex-maridos, que têm filhos, que tem a enteada do ex-marido, que também entra na história, e como que isso vai se organizar, e como que esses novos arranjos familiares estão presentes na vida cotidiana, sabe? Uhum. Eu acho que a série fala isso de uma forma muito bonita. Eu acho que a Julia Lemertz e o Marco Rica estão muito bem. Assim, eu gosto da direção da Denise Sarraceni também. A supervisão de texto da Maria Adelaide Amaral, que é outra autora também que eu gosto bastante. Então, se vocês puderem, assistam aí. Vocês assistiram alguma coisa? Não lembro. Cara, eu não lembro. Quando passou, mas tem, tipo, 12 anos. 12 anos, Eu também tinha uns 12 anos na época, mas eu lembro de ter assistido e eu lembro de algumas coisas. E que interessante, com 12 anos eu já me prendia, totalmente fora da minha realidade, enfim. Mas me prendia, eu lembro de gostar da série. E é uma pena, porque na época passou no horário super ruim, era sexta-feira depois do Globo Repórter, assim, não foi nada privilegiado, uma série tão boa, e ali ela já pincelava coisas que ela ia tratar na novela dela, né, porque em A Vida da Gente, a gente também tem a Eva e o personagem do Paulo Betti, que eu esqueci o nome, que também meio que tiveram isso de Tudo Novo de Novo, foram 2 pessoas que se casaram com filhos, só que aí a gente já vê eles num outro ponto, que é se separando e os filhos se apaixonando, né? E como isso se dá. Ali, a Manu e o Rodrigo também, todo o amor deles, eu acho que se baseia muito numa relação familiar. Eles construíram uma família juntos antes de se apaixonar, porque eles tiveram que criar a menina Júlia juntos, né? Então, foi um novo arranjo familiar que levou ao amor, né? E a gente vê isso.
em Sete Vidas, em A Vida da Gente, a gente já tem também a história do doador lá, que o personagem do Leonardo Medeiros doa o esperma para o irmão, né, o Paulo Betti, que fez vasectomia, para ele ter um filho com a Cris, né, com a Regiane Alves. E depois também tem toda essa questão do personagem do Leonardo Medeiros se aproximando dessa criança, mas eu não quero ter filho, mas ele é meu filho, ele não é. E que a gente volta em Sete Vidas como protagonista. Eu acho que a Alicia, pensando agora, falando nessa trajetória dela, parece que ela meio que sempre pincela assuntos que ela vai tratar de uma forma maior na próxima novela, na sua novela anterior, sabe? Ou na sua série anterior. Faz sentido. É quase como se complementasse. Os debates, eles se complementam de uma forma ou de outra. E, no fim, conforme vai ganhando mais espaço, ela trabalha... E não deixa de ter, por exemplo, o tema de A Vida da Gente ali, você falou, do Rodrigo e da Ana, acaba voltando ali num dos núcleos principais com a Júlia e o Pedro, de uma outra forma. Mas é parecido. Isso é bom. Que o Rodrigo e a Ana, eles não são irmãos de sangue, Sim. Mas eles foram criados juntos como irmão. O Pedro e a Júlia não são, mas quando eles se apaixonam, eles acham que são irmãos de sangue, mas eles nunca conviveram juntos, né? É parecido, mas são coisas diferentes. Exato. Por isso que isso é muito, assim, é uma coisa que eu gosto muito aí, eu acho que é uma coisa de autor. Eu sempre gosto muito de quando o autor conhece o seu universo ficcional. Eu não sei se vocês, assim, que aí as coisas são críveis, assim, tipo, a pessoa vai de um lado para o outro, mas ali ela sabe os limites de como ela carrega, do que ela já fez, não é necessariamente repetir trabalhos, mas é saber ali usar onde ele está confortável, né? Exatamente. É isso mesmo, onde está confortável. E vocês falando disso, eu lembrei, o João Emanuel Carneiro fala que, pelo menos para ele, né, toda a novela dele é filha da novela anterior. Por exemplo, ele fez a Carminha, na verdade ele fez a Nina, porque em A Favorita ele tinha muita vontade de torcer para Flora. Então, A Favorita ele tinha vontade de torcer para Flora. Então, assim por diante. O restante eu não sei como ele conseguiu fazer, né, o que saiu daquela cabeça. Mas então, pode vir desse caminho, né? Ela querer realmente explorar mais aquilo que era bem secundário, né? Eu não sei se em Lugar Só a gente vai ter alguma coisa que já foi retratada assim um pouco em Sete Vidas, porque eu não sei se vocês lembram, mas ela escreveu uma novela no meio de Sete Vidas, Um Lugar ao Sol, que está engavetada, né? Ela escreveu uma novela inteira para o horário das 11. A novela está toda escrita, que se chama Jogo da Memória. É verdade. Então, eu não sei se Sete Vidas prepara para Jogo da Memória e Jogo da Memória preparou a gente para Um Lugar ao Sol aí. Mas era uma novela que eu queria assistir também, inclusive agora, quem sabe com o Vila Marim aí, né, na direção de teledramaturgia, num resgate, parece que eles vão resgatar as novelas das 11. Então, quem sabe se Um Lugar ao Sol fizer sucesso, eles não podem tirar esse projeto da Alicia do papel. Ou também sobre o que Jogo da Memória falava, eu não lembro. Eu lembro que era também de família, se eu não me engano, tinha várias fases, meio com um negócio de várias gerações. Ia ter irmãos se apaixonando, e aí eu acho que era irmãos mesmo, assim, era um negócio que só no horário das 11 mesmo. Mas será que não tem alguma coisa desse Jogo da Memória que ela não tenha reaproveitado em Lugar ao Sol? Porque às vezes você fala assim, jogou o projeto fora, mas alguma coisa você acaba aproveitando, né? Porque imagina, você escreve 100 e tantos capítulos e fala, beleza, não vai usar mais. Uhum. Será que ela não tem esperança, talvez, de tirar isso do papel? Porque realmente a novela está toda escrita. Eu acho... Porque eu fico pensando assim que devem ter vários projetos que tipo, eles devem ter um monte de projetos prontos ali, escritos, coisas que a gente nem sabe. Uhum. Fora coisas encomendadas, né? Porque a gente também sabe que tem muita coisa encomendada e que às vezes fura a vez e o que é que, coitada, que nem aquela novela da Maria Adelaide Amaral, o da ópera, o Selvagem na Ópera, que a gente nunca vai ver. Eu não sei o que vão jogar mais pra frente, ela ou a novela do Gilberto Braga. Eu acho que a do Gilberto Braga já tá... Eu acho que vem aí, tá mais certa que a dela. Eu acho que a do Gilberto vai ser Nos Tempos do Imperador, Além da Ilusão, e depois a dele. Eu acho que a do Gilberto já tá mais confirmada na fila. Agora a dela tá perdidaça. Globoplay vem aí, 50 capítulos. Porque também vai ter as novelas para o Globoplay, né? E eu sei que, se eu não me engano, o Vila Marim pediu para a Duca e para a Thelma resgatar um projeto que elas tinham de novela das 11, que o Silvio de Abreu tinha
também mandado para a gaveta. Então, eu não duvido nada que talvez essa da Alicia seja revisitada, quem sabe. Quem sabe? Mas enquanto que não temos, nós temos A Vida da Gente no horário das 18 horas, na edição especial, também completa no Globoplay. E agora, agora acho que ela tá em HD, né? Tá. Estão subindo tudo em HD. E também tem 7 Vidas no Globoplay e Tudo Novo de Novo. Eu já vi que tem no YouTube. Então, a gente ali, enquanto que vem mais, sabe lá Deus quando vem, quando a pandemia passa, a novela termina de gravar, senão vai vir Império, Amor à Vida, A Favorita, reprise de, sei lá... Eu acho que não vem a favorita, não. Só falando sobre outro assunto. Eu acho muito surreal, muito cara de fake news, gente. Eu também achei, não, eu só falei pela zoeira. Sério, é muito longa, vai ficar pelo menos até setembro no ar. Não tem como não terminar de gravar aquela novela. Não tem É como, porque sabe? paralisaram tudo de novo, 100%, né? Ah, sim, eu vi. Mas enfim, eu quero acreditar. Eu não sou uma pessoa otimista, mas eu quero acreditar que vai melhorar. Vamos ver. Assim, depois que você começa a ver que vários dos atores 60 a mais estão sendo vacinados, já dá um alívio, assim, né? Então, eu acho que se você quiser ver mais de Lícia Manso, torça para chegar logo. A gente está aí nessa incógnita, mas já fizemos esse esquenta aqui de Um Lugar ao Sol e esperamos em 2021 ainda ver a novela na TV. E queremos agradecer muito a participação do Bruno Silvano aqui pela segunda vez e que vai voltar mais inúmeras vezes, tenho certeza. Bruno, se você quiser novamente falar onde a gente encontra das suas redes sociais. Então, no YouTube, Bruno Silvano, e no Instagram, Silvano Bruno. Toda segunda-feira tem vídeo no IGTV e no YouTube tá lá às vezes. Não consigo ser tão semanalmente ainda como no IGTV, mas no IGTV tem toda segunda mesmo. E vários comentários sobre novelas, séries, me procurem lá. Arrasou. Então eu quero agradecer mais uma vez. A gente vai se encontrar várias vezes. E a gente quer esse podcast seu aí, hein? Que você falou que vai tirar do papel. Tem um projetinho aí, mas eu tenho tanto medo, mas agora eu fiquei muito feliz, inclusive, de receber o convite de vocês de novo, porque aí já me faz fazer um esquenta aí para um dos podcasts, para quem sabe tirar o projeto do papel. Já tem até a arte, eu enchi meu namorado para fazer a arte, ele fez e eu ainda não comecei a gravar esse podcast. Arrasou. Gente, vai nas redes sociais do Bruno, vai no Instagram dele e pede pelo podcast. Vai lá. Isso, vamos fazer a campanha. Por favor, vem podcast sim. Porque a gente quer ver isso. E a gente quer participar também, né, Matheus? Que a gente não é bobo. Eu já tinha falado da primeira vez que vocês eram dos convidados, então, certeza. Muito obrigado. Então, muito obrigado a você, caro ouvinte, que nos ouviu, falando sobre Lícia Manso e todas as problemáticas da vida e questões existenciais. E a gente espera você no próximo episódio do Recapitulando. E o quê? O seu Instagram. É verdade, mas antes disso, nós esquecemos de uma coisa, os nossos Instagrams. Matheus, como a gente te encontra no Instagram? Você me encontra como Mate, M-A-T-H, X de Xuxa, Guimarães. E vocês me encontram como Marcelos Fonseca, Marcelos com 2 L's ou S, Fonseca só que sem o A, porque o Instagram não deixa. Então é isso, gente. Encontramos vocês no próximo episódio do Recapitulando. Até mais!